Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais um dia do estudo do livro de Atos, o qual tem sido muito maravilhoso. Hoje nós vamos terminar o capítulo de número 2 e eu vou ler para você o trecho de hoje, que está então em Atos 2, versículos 42 a 47. Compartilha comigo a leitura. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bacana. Nós estamos vendo aqui, então, o início da igreja cristã, aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja apostólica também. A igreja que começa ali em Jerusalém, no primeiro século, logo depois da ascensão de Jesus, com a descida do Espírito Santo, nós vemos que a igreja ela começa, por enquanto ela está onde? Ela está em Jerusalém. Ela está ali de que forma? E aqui, esse trecho que nós vimos, ele vai falar exatamente qual era o estilo de vida dos cristãos do primeiro século. E existem duas palavras aqui para definir esse estilo de vida dos cristãos: perseverança e unidade. Você pode ver no versículo 42 que diz aqui, e perseveravam. No 46, diariamente perseveravam unânimes. Portanto, nós vemos aqui então o quê? Nós vemos bases importantes para a igreja crescer. Então, nós vemos aqui, a igreja precisa ser fundamentada em cima de perseverança. Então, os cristãos precisam perseverar, né? Ou seja, perseverança é aquilo que você nunca desiste, independentemente das angústias que vêm dia a dia. E unidade é ser um. E como ser um e perseverante? Uma coisa está atrelada à outra. Muito bem. Quanto mais unidos somos, mais perseverantes somos. Então, é isso aqui que está querendo falar neste trecho da palavra de Deus. No versículo 42, diz que eles perseveravam no quê? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Doutrina dos apóstolos nada mais é do que o que Jesus havia passado para os apóstolos e eles estavam então agora passando para a igreja. O ensino de Jesus. A doutrina dos apóstolos é o ensino de Jesus e não o ensino dos homens. E isso aqui está falando exatamente do que? Da palavra de Deus, da Bíblia. Porque estes apóstolos e os seus seguidores que começam agora a escrever o Novo Testamento baseado no quê? No ensino de Jesus, que é exatamente o que eles passavam. Ou seja, eles estavam passando o ensino de Jesus que até então não era escrito, era oral. Hoje nós temos ele escrito na palavra de Deus. Também diz que eles perseveravam aqui em outras coisas que são importantes, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou seja, eles estavam sempre juntos, sempre mantendo tudo em comum, no partir do pão. Partir do pão é uma expressão que significa a ceia do Senhor. Também eles perseveravam em orações. E aí ele vai pular aqui para o 46, dizendo que eles perseveravam unânimes também na adoração no templo e nas reuniões nas casas e também faziam as suas refeições
sempre juntos, né? Então, este aqui, queridos, é o segredo, né, para a igreja. Essa aqui é a fundamentação para a igreja. Doutrina, né? Bíblia, comunhão, ceia, orações, adoração no templo, reuniões nas casas, comunhão, perseverança. É isso aí. A igreja começa assim. A igreja cresceu assim. Aí depois, no versículo 45, traz algo que não é algo que nunca Jesus ele falou para que se fizesse. Mas foi algo que eles assumiram de coração, voluntariamente, que está dizendo aqui que eles vendiam suas propriedades e os bens, distribuindo tudo, né, esse produto da venda entre todos, à medida que tinha necessidade. Ou seja, isso não estava nos ensinos de Jesus. Isso partiu do coração deles uma voluntariedade de fazer o quê? Eles entendiam, pelos ensinos de Jesus, eles entenderam, pelos ensinos de Jesus, que Jesus voltaria ainda na geração deles. E se isso iria acontecer, não tinha sentido deles ficarem guardando seus bens enquanto pessoas passavam necessidade do grupo. Veja que é um sentimento muito interessante, né? Porém, ele foi realizado de uma maneira completamente desordenada, que levou a igreja a quebrar e aos crentes se tornarem pobres, a ponto do apóstolo Paulo, que você vai ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo de número 16, ele passar pela Galácia ou por outros lugares, né? E ele dá até orientações para que se façam coletas, para que levasse esse dinheiro para Jerusalém para suprir a necessidade dos santos, que haviam vendido tudo que tinham dado tudo, né? E aí o que acontece? Aí eles começam a passar necessidades. Por quê? Porque eles interpretaram o ensino de Jesus de uma maneira errada, equivocada. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Daqui a pouco eu falo a respeito disso, tá? E de outras coisas. Bom, porque eu vou contextualizar em cima disso. E, por fim, vai dizer aqui, então, outra coisa muito interessante, que a igreja crescia e contava com a simpatia de todo o povo. Olha só, eles louvavam a Deus no 47 e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, lhes acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Duas coisas importantes. A igreja contava com a simpatia das pessoas. A igreja precisa ser simpática, né? As pessoas de fora precisam nos olhar e falar assim, esse povo é bacana, não é chato. Contava com a simpatia. Esse negócio de crente chato não dá certo, viu? Tem que ser um povo bacana, né? Um povo bacana. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu não achei aqui um efeito que achei aqui. Olha só, simpatia do povo, ó. Muito bem, palmas, né? Legal. Aí, então, simpatia do povo, né? E crescimento. O verdadeiro crescimento da igreja, ele é espontâneo. Olha, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento da igreja, ele tem que ser espontâneo. Como? Quando o povo faz a sua parte, Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Através de quem? Da pregação e da vida da igreja, dessa simpatia da igreja. É assim que a igreja cresce. Então, aqui, do versículo 42 ao 47 de Atos 2, é a fórmula para uma igreja dar certo. Certo? Então, é óbvio que aqui tem que fazer coisas corretamente e tomar cuidado para que
não se interprete mal a palavra de Deus. Duas coisas importantes que eu quero falar aqui contextualizando, tá? Você viu aí o que você precisa fazer. Você precisa ser perseverante no ensino, na comunhão, na ceia, nos sacramentos, né? Nas orações, na adoração no templo, nos grupos em casa. É como um avião aqui. Eu vi uma vez o pastor Carlito Paes falar exatamente isso. As duas asas desse avião é templo e reuniões em casa, né? Muito bem. Outra coisa, tome muito cuidado com as suas emoções, né? Com os seus sentimentos. Eles podem ser muito nobres, mas ao colocar eles em prática, você pode errar completamente. Por isso que nós precisamos ter, meus irmãos, as nossas emoções dominadas pelo Espírito Santo. Quando você sentir algo, não saia fazendo de uma vez. Vai orar para ver como que Deus quer que você use as suas emoções e os seus sentimentos, para que não erre no fazer, ok? Muito bem. E a terceira coisa que eu queria dizer aqui é o seguinte: tome cuidado, viu, com esse negócio de tudo, sacrifica. Isso quebrou a igreja, tá? Quebrou a igreja. Então, tem que ser algo também muito consciente, viu? E quando eu falo que quebrou a igreja, não é igreja como instituição, mas como família, tá? Então, nos seus dízimos e nas suas ofertas, né? Principalmente nas ofertas, dízimo, ele é 10%. A oferta é limitada segundo o coração, né? Só que tem muitas igrejas que apelam para a emoção, para arrancar dinheiro das pessoas. E isso é nefasto, viu? Muito bem. E aí, querido, seja simpático. A igreja vai crescer através da simpatia cristã. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada hoje. E nós vamos nos encontrar de novo, sabe quando? Segunda-feira, porque amanhã é sábado. Eu comprei uma nova placa de som que vem com alguns efeitos. Vou colocar mais um para você aqui antes de me despedir. Deus te abençoe em nome de Jesus.